Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui a aula da semana 7 desse ensino remoto, né? Semana 7 remota. A gente vai falar sobre a relatividade do Einstein. Serão 2 semanas discutindo esse assunto. E vale a pena lembrar que esse curso de Fundamentos de Física, neste curso a gente faz uma seleção dos principais, talvez de assuntos essenciais que a gente precisa ter em mente quando se fala de física, né? A gente falou durante 2 semanas sobre a relatividade de Galileu, lá do século XVII, parte da Revolução Copernicana, e agora a relatividade de Einstein, século XX, tá? Então 3 séculos depois de Galileu. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os precedentes e sobre a mudança de paradigma impulsionada pela teoria da relatividade do Einstein, tá? Bom, essa aula está estruturada da seguinte maneira. Então, hoje o que eu quero deixar claro é que a gente não vai trabalhar ainda com a relatividade do Einstein, isso vai ficar para a semana que vem, mas a gente precisa entender a motivação que levou o Einstein a escrever suas teorias, tá? Então, a gente vai falar sobre a crise na física no final do século XIX, o conceito de onda eletromagnética e a teorização das ondas eletromagnéticas, o problema surgido com relação à velocidade da luz e vamos ver a proposição do Einstein, o que ele sugere como solução para esse problema, tá? Ao final do vídeo eu vou dar orientações sobre a atividade da semana. Então vamos lá. Final do século XIX, 1850, 1860 e aí 1870, nessas décadas, tinha 2 problemas que a mecânica newtoniana não estava conseguindo solucionar. Quer dizer, teve lá a proposta do Copérnico, Galileu, Kepler e Descartes, no começo do século XVII, conseguiram construir a ideia da teoria da inércia, da dinâmica, aceleração, etc. O Newton sintetizou no final do século XVII. E ao longo do século XVIII e XIX, houve infinitos avanços em conceitos científicos e tecnológicos a partir da mecânica newtoniana, né? A partir da mecânica do Newton. Então, a primeira e segunda revolução industrial, advento da eletricidade, termodinâmica, máquinas térmicas, motores, tudo vem da mecânica newtoniana, né? Só que 2 problemas estavam sem solução. Primeiro era a radiação do corpo negro, um corpo que absorve toda a radiação que incide sobre ele e ele emite radiação própria, como um forno, como uma estrela, enfim. A previsão com base na mecânica newtoniana não condizia com os experimentos, quando a gente analisava a radiação do corpo negro. E o outro problema é o absolutismo da velocidade da luz, que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então a ideia não é olhar para a radiação do corpo negro. O problema da radiação do corpo negro, só para deixar como provocação, levou à criação da mecânica quântica. O problema do absolutismo da velocidade da luz levou à criação da relatividade do Einstein, né? Então a gente tem 2 problemas que geraram 2 teorias novas e revolucionaram a física, né? A ciência como um todo, tá? Então vamos olhar para a questão do absolutismo da velocidade da luz. Bom, experimentalmente, e tem que sempre ficar claro a diferença entre a física experimental e a física teórica, né? Experimentalmente, você tinha medições da velocidade da luz já há um bom tempo. Então Galileu, lá no começo do século XVII, tentou medir a velocidade da luz sem muito sucesso. Também o pessoal da Academia del Cimento também não conseguiu muito sucesso na medição, mas já no finalzinho do século XVII, o Romer e o Huygens, de forma diferente, independentes, estudando eclipses das luas de Júpiter, lembra lá das luas galileanas, né? Estudando os eclipses das luas de Júpiter, eles conseguiram medir a velocidade da luz em algo próximo de 200.000 quilômetros por segundo. Tá, aqui está em quilômetros por segundo, eu cortei a imagem, mas quilômetros por segundo. O Bradley, já no começo do século XVIII, pela aberração da luz, ele consegue medir 301 mil quilômetros por segundo de velocidade.
O Fizeau, meados do século XIX, chega num valor de 315 mil por outro procedimento. Foucault também, e teve outros também. Aqui é um resumo, chega num valor próximo de 300 mil quilômetros por segundo também. Tá? Coloquei alguns aqui até o final do século XIX. Tá? Essas medições continuaram no século XX, mas a gente vai parar por aqui hoje. Enfim, o fato é que entre o século XVIII e o século XIX, a medição da velocidade da luz, experimentalmente, então medir experimentalmente é ver a distância que percorre pelo tempo, né? Sem muito segredo, dava em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Então, bom, e como teorizar a questão dessa velocidade? Quer dizer, medir é uma coisa, mas como que eu posso prever, teoricamente, criar uma teoria que explique por que a luz se propaga com essa velocidade? Nesse sentido, surge a figura do Maxwell, James Maxwell, na Inglaterra. Então, ele viveu de 1831 até 1879, né, ao longo do século XIX, e ele formalizou a teoria do eletromagnetismo. Para quem já estudou isso, enfim, vai ver que tem uma relação íntima entre a luz e o eletromagnetismo, né? E em dois textos principalmente, tá? Primeiro, nesse artigo de 1865, Uma Teoria Dinâmica do Campo Eletromagnético. Então, vale a pena, às vezes, olhar para o título do artigo com carinho, né? Uma teoria dinâmica, então, está estudando os movimentos, está estudando os motivos dos movimentos, as causas do movimento do campo eletromagnético, 1865. E, em 1873, ele publica uma obra robusta, com muito fundamento, que é o Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo. Tá? Nesse tratado, ele sintetiza o que havia sido produzido de eletricidade e magnetismo nos últimos 200 anos, desde a mecânica newtoniana até o seu período de trabalho, e ele percebe que vários teóricos da eletricidade e do magnetismo estavam falando mais ou menos sobre a mesma coisa, só que com linguagens diferentes, com procedimentos diferentes, a partir de experimentos diferentes, e ele consegue perceber onde estavam os elos de ligação entre essas diferentes teorias, né? Ele faz essa síntese, inclui as demonstrações originais dele, né, de criação dele, sobre a relação entre campo magnético e corrente elétrica, e resume toda a teoria do eletromagnetismo em 4 equações. Tá? Hoje a gente chama são famosas como as equações de Maxwell, né? Então essas 4 equações sintetizam todo o eletromagnetismo. Do que se trata então essas 4 equações? Eu coloquei aqui em 2 formas e espero que vocês não se assustem com essas formas, para quem ainda não estudou isso. Esse assunto a gente vai voltar a estudar com calma em Física 3, tá? Então daqui a 1 ano e meio a gente vai tocar nesse assunto com vocês. Mas de qualquer forma, aqui estão as 4 equações na forma integral ou as 4 equações na forma diferencial. Vou fazer um resumo bem resumido do que se tratam essas 4 equações. E maiúsculo aqui é campo elétrico e B maiúsculo campo magnético. Tá? Isso aqui é o divergente e o rotacional, que são funções que vocês vão estudar mais para frente. Bom, primeira equação, que ele intitula de equação de lei de Gauss da eletrostática. Uma carga elétrica, uma densidade de carga elétrica ρ, gera um campo elétrico. Vocês, enfim, a gente vai estudar isso depois, não importa agora, mas qualquer carga elétrica, seja um elétron, um próton, um nêutron não, apesar que o nêutron é formado por cargas elétricas também, mas um elétron, um próton, um pósitron, enfim, qualquer carga elétrica, íons, né, ânions, cátions, gera em volta dela um campo elétrico no espaço. Tá? Por outro lado, a equação de Gauss do magnetismo diz que não existe carga magnética. Lembrem que sempre que a gente fala em algo magnético, a gente está falando de ímãs ou eletroímãs, e não existe um ímã ou um eletroímã que seja só norte ou só sul. Tá?
todo ímã é norte-sul. Não existe um ímã, um polo isolado magnético. Tá? Essa é a lei de Gauss. É importante, isso que é fundamental. Existe carga positiva isolada, existe carga negativa isolada gerando campo elétrico positivo ou campo elétrico negativo. Não existe carga magnética gerando só polo norte ou só polo sul. Tá? Enfim. Mas aqui vem a contribuição que é mais importante para a aula de hoje. Se eu tenho uma variação do campo magnético, aqui é um delta minúsculo, né? Um delta B, delta T, quer dizer, uma variação do campo magnético no tempo, surge um campo elétrico em volta dele, de forma rotacional. Então, um campo magnético, que é uma região do espaço, se ela for variável no tempo, ela gera um campo elétrico. E a quarta equação, que é a equação de Ampère-Maxwell, ele coloca que se há uma variação do campo elétrico no tempo, surge um campo magnético. Tá? É igual a um campo magnético. Então, olha que coisa maluca. Uma carga elétrica é algo material. Tá? Um íon, um cátion, um ânion, um elétron, um próton é algo material. Isso gera um campo elétrico. Não tem nada material que gera campo magnético isolado. Não existe monopolo magnético. Né? Por outro lado, o campo magnético, uma região do espaço que não é material, se ela variar, ela gera um campo elétrico que também não é material. E um campo elétrico, se variar, gera um campo magnético também. Então, coisa não material gerando outra não material. Esse outro termo aqui é densidade de corrente elétrica. Corrente elétrica também gera campo magnético. Tá? Se você tiver um fio por onde passa uma corrente elétrica, em volta desse fio tem um campo magnético também. O fio é um eletroímã, né? Enfim, essas são as 4 equações de Maxwell na forma diferencial. Se você olha aqui na forma integral, a relação é semelhante, o resultado é o mesmo, né? Que você tem uma carga em um volume, uma carga que ocupa um certo volume e gera um campo elétrico em volta da superfície desse volume. Ou não existe uma carga magnética que possa ser isolada dentro de um volume para gerar um campo magnético. Enfim, campo magnético aqui, a variação, o delta B, delta T também gera um campo elétrico e o delta E, delta T também gera um campo magnético aqui. Tá? Só a linguagem que é diferente, mas a equação é a mesma. Enfim, se eu resolvo essa equação em um meio material, em um meio sólido, líquido, gasoso, eu tenho que, volta praticamente o que estava na página anterior, densidade de carga gera um campo elétrico, não existe carga magnética, variação do campo magnético gera um campo elétrico e variação do campo elétrico gera um campo magnético. Se eu resolvo no vácuo eu não tenho carga elétrica, não tenho partícula, então não tem campo elétrico isolado e não tem campo magnético isolado. Contudo, como os campos não são materiais, se eu tiver variação do campo magnético no vácuo, eu tenho campo elétrico. E se eu tiver a variação do campo elétrico, eu tenho campo magnético. Tá? Some aqui a densidade de corrente, porque eu estou no vácuo, então não tem corrente elétrica. Né? Ou seja, no vácuo, eu posso ter um campo magnético gerando campo elétrico e campo elétrico gerando magnético. Bom, a partir da solução dessas equações, é possível demonstrar que oscilações nos campos elétricos ou magnéticos devem gerar ondas eletromagnéticas, as quais devem se propagar pelo espaço com uma velocidade calculável, teórica. Vou voltar aqui na equação para a gente tentar entender melhor. Se um campo magnético variável gera um campo elétrico, se ele for variável de forma não linear, ele vai gerar um campo elétrico variável. E campo elétrico variável gera campo magnético. Então repara, se você varia o campo magnético de uma forma não linear, por exemplo, fazendo uma oscilação senoidal, gera um campo elétrico, que também vai ser senoidal, que por sua vez vai gerar um campo magnético, que também vai ser senoidal e volta para cá. Então um fica gerando o outro infinitamente. Isso é uma onda eletromagnética. E aí não depende do meio material, pode ser no vácuo ou pode ser no meio material, tá? Tanto faz. Bom, calculando então a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas no espaço, no vácuo, né? A gente chega a esse valor aqui,
que a velocidade das ondas eletromagnéticas depende só de duas variáveis, que na verdade são constantes, né? Duas entidades físicas, que é a permeabilidade magnética do vácuo, quanto que o campo magnético flui pelo vácuo, e a permissividade elétrica do vácuo, quanto que o campo elétrico flui pelo vácuo. Tá? Lembrando que se você tem um meio material, sólido, líquido, gasoso, enfim, o campo magnético e o campo elétrico eles vão fluir de uma forma, às vezes, dependendo da densidade, de uma forma mais lenta, enfim. Né? Agora, no vácuo, tem esse valor máximo. E, fazendo esse cálculo, a gente chega num valor de 299 milhões e 800 mil metros por segundo. Que, claro, observando aqui, dá próximo dos 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade experimental da luz. Então, aqui, puramente teórico, a partir da solução das 4 equações no vácuo. Tá? Bom, palavras do Maxwell aqui. Esta velocidade é tão próxima da velocidade da luz que parece que temos fortes motivos para concluir que a luz em si, incluindo calor radiante e outras radiações do tipo, é uma perturbação eletromagnética na forma de ondas propagadas através do campo eletromagnético de acordo com as leis eletromagnéticas. Então o Maxwell já estava supondo aqui que dá para concluir que a luz deve ser uma onda eletromagnética, ou seja, uma vibração de campos, uma oscilação de campos elétricos e campos magnéticos no espaço. O Hertz, em 1890, finalzinho do século XIX, ele consegue produzir uma antena que gera onda eletromagnética e um receptor, tá aqui um radinho aqui, que vem algumas décadas depois, mas enfim. Então um emissor e um receptor de ondas eletromagnéticas, e hoje a gente atribui a unidade de frequência em Hertz em homenagem a ele, né? Bom, vamos dar uma olhada num simulador para tentar entender um pouco melhor do que eu estou falando. Aqui tem uma antena geradora com uma carga, enfim, uma antena com um elétron aqui, que vai gerar uma onda, e aqui você tem uma casa com uma antena com elétrons também. Claro, se você pega uma antena, ela é feita de metais com milhões e milhões de elétrons livres, né? E se eu vibro essa carga, se eu faço ela oscilar, então em volta dela tem um campo elétrico estático. Se eu oscilo, esse campo elétrico vai aumentar e diminuir para cima e para baixo, e variando o campo elétrico vai gerar um campo magnético variável, né? Que por sua vez vai gerar um elétrico e assim por diante. Então eu posso ter algo assim, eu vou colocar aqui para oscilar. A imagem como se cada ponto desse, deixa eu pausar aqui, em cada ponto desse eu tenho um campo elétrico que fica aumentando e diminuindo. Só que o fato de nesse ponto aqui o campo elétrico aumentar e diminuir gera em volta dele um campo magnético que aumenta e diminui, que gera um elétrico, que gera um magnético, que gera um elétrico, e essa onda vai se propagando no espaço não material. Tá? Até que se eu tiver uma antena com um elétron livre aqui, ele vai sentir esse campo aumentando e diminuindo e vai vibrar na mesma frequência. Então eu tenho uma transmissão de sinal, tá? Uma informação, um dado, né? Enfim, eu posso usar essa representação, ou eu posso usar uma representação em curva também, né? Tá? Representação mais simples aqui, mais usual, com os vetores também de campo. Enfim, dá para ficar brincando com isso, depois eu vou disponibilizar o link lá para vocês também. E se eu olho só para o meio material, eu não enxergo nada, eu só enxergo que existe um meio material aqui produzindo uma onda e existe um meio captando essa onda. Tá? E a gente pode representar de várias formas, enfim. Não importa agora isso. Tá? Vamos ver os problemas que isso gerou e quais as soluções que foram oferecidas aí.